Vamos lá, galera. Boa tarde a todos, tá, gente? Eu vou passar para a nossa excelentíssima aqui para ela falar um pouco do que vai ser feito aqui nesse momento, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Peço a colaboração de todos, eu vou ficar vigiando, passando, olhando como que está o andamento, né? Não precisa de falar que eu já vi alguns telefones celulares, eu quero que guarde. E aí vai, tá? Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E eu vou passando dando uma olhadinha aí, viu? Boa tarde. Vamos dar continuidade, então, ao nosso projeto, tá? Do turno da tarde. Essa semana nós estamos conversando em sala, vocês estão fazendo trabalhos voltados para a Semana de Valorização da Mulher, né? E hoje nós vamos contar com o nosso palestrante, o Adriano, que gentilmente, né, fez a presença dele aqui com a gente hoje. Essa palestra, pessoal, é muito importante, ele vai trazer temas que vocês, né, vão enriquecer o conhecimento de vocês. Então, vocês, por favor, prestem atenção, tá? Meninos, vocês estão sendo avaliados, tá? Foi passado a lista de presença. Então, o comportamento de vocês, né, a atitude de vocês, com a educação que vocês terão com o nosso palestrante e com os demais que estão aqui escutando também, tá bom? Espero que seja muito gratificante e que vocês prestem bom conhecimento aí na tarde de hoje, tá bom? Obrigada. Pessoal, boa tarde para todos, tá? Só reforçando vocês aproveitarem todas as oportunidades que vocês têm diante de vocês, tá? Então essa é uma oportunidade única, então vamos aproveitá-la. Lembrando, se coloque no lugar do outro, empatia. Então, gente, agora é momento de ouvir, tá? E o nosso convidado, ele vai conduzir a palestra. Se tiver algum momento para pergunta, né, ele vai abrir e tal, mas tudo de forma organizada e orientada. Então, eu peço educação, tá, pessoal? E respeito, beleza? Pra gente fazer desse momento muito bacana, muito prazeroso, beleza, pessoal? Então, boa palestra. Convido aqui com vocês o Adriano. Seja bem-vindo, viu, Adriano? Boa tarde, gente. Mais que boa tarde, boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Gostei, legal. Muito bom. Galera, primeiramente quero agradecer a nossa diretora, Rúbia Ramalho, a vice-diretora, Ariane Nunes, supervisora, Josiane Reis. Quero agradecer a todos os professores, funcionários, a quem eu rendo as minhas homenagens na figura da professora Kelly Linhares, que me fez o convite, juntamente com a professora Valéria, que eu logo aceitei, porque é uma grande satisfação estar aqui na Escola José Gabriel de Oliveira, fazendo esse bate-papo com vocês, esse toque de bola. Agradeço a todos os alunos, as alunas presentes, e também rendo a minha homenagem ao senhor Adão, que me recebeu tão bem ali na portaria, abraçando a todos os funcionários. Que legal ser tratado dessa forma quando a gente chega no ambiente escolar, e eu que também lido no ambiente escolar. Vou fazer uma breve apresentação. O meu nome é Adriano Roberto, sou professor de português e inglês, tenho licenciatura em português e inglês, sou advogado, criminalista, sou contador formado na Universidade UFMG, sou pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, trabalho com muito afinco na nossa querida Vespasiano, no presídio de Vespasiano, dando aula para as detentas. Em Egito são mulheres grávidas com crianças pequenas. No Nova Granja são já mulheres também idosas que praticaram algum tipo de delito
hoje estão lá respondendo às suas responsabilidades e eu dou aula para essas moças. Tenho atuação em aproximadamente 150 júris, é o que eu gosto de fazer, atuar no Tribunal do Júri. Antigamente eu prendia as pessoas quando eu era policial militar. Hoje eu já faço o contrário. Eu trabalho na advocacia criminal e tento libertar aqueles que têm a condição de ser libertos. Porque o direito, a liberdade é um direito de todos e o advogado é essencial a isso. No entanto, meu muito obrigado a todos e aproveitem a palestra. Eu já comento que a nossa palestra retrata nos avanços dos direitos das mulheres no Brasil. E eu costumo dizer que ainda hoje, em pleno ano de 2021, precisamos ainda discutir sobre avanços de direitos de mulheres. Olha que coisa, para mim eu posso dizer que coisa absurda. Ano 2025 discutindo sobre o direito de mulheres. Passamos outro dia desse pelo dia 8 de março de 2025 e 8 de março foi o Dia Internacional das Mulheres. Alguém sabe me falar por que o dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres? Alguém arrisca, por gentileza? Tem uma história que marcou esse dia. Sim, você sabe qual é a história? Como é que é seu nome? Vou te ajudar a saber. Uma fábrica nos Estados Unidos, em Nova York, ela provavelmente, veja bem, eu não estou aqui afirmando, foi ato criminoso que ocorreu lá. Isso foi em meados de 1857. 150 artesãs que trabalhavam nessa fábrica morreram carbonizadas. Nesta época começou-se uma revolução das mulheres reivindicando alguns direitos. E por coincidência essa fábrica pegou fogo. Não se sabe se foi proposital ou se foi acidental. E aí, numa convenção na Dinamarca, em 1910, foi convencionado que a data 8 de março seria uma data para homenagear as mulheres, tendo em vista a morte dessas mulheres lá nos Estados Unidos. Olha que coisa. É por aí mesmo. Parabéns pela sua intervenção que me ajudou muito a lembrar que eu não estava lembrando. Quais os avanços tivemos dos direitos das mulheres? Um dos principais avanços que tivemos no direito feminino foi o direito ao voto. Isso, meados de 1928, 1930, começaram-se a ter aquelas sufragistas. Sufragistas são aquelas mulheres que teriam de nascer 16 anos para votar, não é? Então, as sufragistas naquela época começaram a questionar o direito do voto, porque o voto naquela época só era exercido pelos homens, e pelos homens ricos daquela região, daquelas comarcas, daqueles estados. E isso no início do século XX, se deu os conhecidos movimentos sufragistas. E aí tivemos em 1934, na Constituição de Getúlio Vargas, a instituição do direito da mulher votar. Hoje a Constituição de 88, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, ele diz que todos são iguais. Em 1962, olha que coisa absurda, surgiu a lei do direito da mulher casada. Porque nesta época, senhoras e senhores, a mulher era tida como propriedade do homem. Ela não tinha direito a nada. Ela tinha direito a cuidar dos filhos, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe. E aí,
qual é o avanço que nós tivemos lá em 1962, o Estatuto da Mulher Casada. Com esse estatuto, a mulher deixou de ter a obrigação de dar satisfação ao homem. Veja bem, se ela poderia receber uma herança, se ela poderia trabalhar, se ela poderia cuidar dos filhos. Naquela época, a mulher, quando se separava do marido, aquele código massacre, não é? Código civil, ele dizia que a mulher era incapaz. E isso, com essa nova legislação, em 1962, não precisou mais da mulher ficar pedindo esses favores ao marido, e também ela suprimiu essa frase de mulher incapaz. Né? Olha que absurdo. Eu me lembro que a minha mãe, casada com meu pai, quando ela ia fazer qualquer tipo de compra, qualquer tipo de ficha em uma loja, ela dava o CPF do meu pai, porque a mulher não tinha CPF. Quem tem CPF hoje? Você tem? Todo mundo tem? Pois é, a minha mãe não tinha que usar o CPF do meu pai. E com o avanço dos direitos, ela conseguiu ter o seu próprio CPF, ter a sua própria autonomia em fazer as suas compras e colocar o seu nome ali e não a do marido. Muito bem. No Rio Grande do Norte, existia uma Constituição infraconstitucional. Vocês ainda vão remeter isso quando vocês estiverem estudando direito. Constituição infraconstitucional, ela é abaixo da Constituição Federal. Ela não pode suprimir a Constituição Federal, mas ela pode ter alguns parâmetros e alguns direitos que são colocados ali. E um desses lá no Rio Grande do Norte, isso em 1927, a Constituição deles dizia que o voto era direito de todos e sem distinção de sexo. Então, com essa frase, ela foi eleita deputada na época, foi a primeira deputada. E aí, um grupo de constituintes, comandados por quem? Por homens, anulou a eleição, dizendo que aquela Constituição suprimia o que dizia a Constituição de 32. Aí teriam que fazer uma nova Constituição, uma nova lei para que se fosse feito. Muito bem. Aí na época, né, em 1929, fizeram essa Constituição, legalizaram esse tipo de argumento lá no Senado Federal. E aí uma tal de Alzira Soriano se candidatou em Lages e se tornou a primeira prefeita mulher em 1929. Olha a luta das mulheres para o avanço de seus direitos. Sempre brigando, sempre querendo o seu espaço e os homens sempre tentando tomar os seus direitos. A primeira conclusão que a gente chega disso é que o período colonial de 1500 a 1822, as mulheres brancas, vejam bem que nesse período as negras eram o quê? Escravas, né? As negras eram escravas. As mulheres brancas, elas tinham os seus direitos suprimidos. Não eram totalmente escravas, mas ficavam à mercê do marido dentro de casa, porque a mulher foi criada para cuidar dos filhos. No caso da mulher branca, ela era suprimida de votar, de trabalhar e essas coisas. Então, tivemos a primeira também evolução com o voto, tivemos agora uma outra evolução do direito da mulher trabalhar, porque com a Revolução Industrial, a mulher que estava lá disposta a trabalhar e era uma mão de obra farta, elas foram trabalhar nas indústrias
e produziram muito, fizeram muito trabalho, e aí começaram a ter aquelas valorizações do seu mercado de trabalho. Olha só, quando se perguntava naquela época qual é a profissão da mulher, eu me lembro que muitos falavam: não, eu sou do lar. Eu sou do lar. Eu sou doméstica. Eu colocar na carteira empregada doméstica, coloquei a palavra econômica. Se vocês consultarem o dicionário Aurélio, econômico significa empregada doméstica. Só que é uma outra nomenclatura. Uma nomenclatura mais simpática, mas é a mesma profissão, econômica. Quando eu coloquei isso na carteira e devolvi a carteira para esse empresário, ele questionou com o meu patrão e disse: não foi isso que eu pedi. Eu pedi que colocasse na carteira dela empregada doméstica, porque isso aqui vai me trazer problema. Fizemos a reunião e eu tive que mostrar para ele no dicionário que empregada doméstica, na verdade, econômica é a mesma coisa. Mas como manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu era empregado, eu fui obrigado a rasurar a carteira de trabalho da moça e colocar lá empregada doméstica. Um dos preconceitos que os existe. Hoje, graças a Deus, acabou isso. Então, nós já estamos aí no ano de 2025, 93 anos após a promulgação do direito ao voto, e ainda hoje temos pouquíssimas mulheres governando, pouquíssimas mulheres vereadoras, pouquíssimas mulheres em direção de empresas, e quando as têm, fazem com exímia com qualidade, porque a mulher, ela enxerga além da montanha. Isso é o meu modo de pensar, o meu humilde modo de pensar. O homem tem certas limitações, a mulher não, ela enxerga mais amplo. Isso puxando o saco um pouquinho para as mulheres maravilhosas desse Brasil. Observem como que são as coisas, os desafios, né? Hoje, apesar dos avanços na desigualdade com as mulheres, um dos grandes avanços que precisamos aprimorar é a mulher, quando ela vai numa delegacia, por exemplo, reclamar, ela sofre discriminação, discriminada, e o acesso à justiça para essas mulheres são completamente prejudicados, tendo em vista alguns fatores. Os homens têm certa resistência. Eu vou explicar por que eu falo isso. Observem que, todo dia desse, uma mulher transexual, um homem, né? Uma mulher trans, que passou no concurso para delegada, o nome dele era Leonardo, se tornou Leonardo, foi assumir uma delegacia na cidade, parece que é de Cláudio, por uma mulher. Uma profissão completamente, desde os tempos arcaicos, né? Desde os tempos antigos, comandada por homem, dono da fazenda. Quando a fazenda passou a ser da mulher, não achava funcionário para trabalhar, porque o camarada não quer ser comandado por uma mulher. Fala para você ver que coisa de doido. Hoje nós temos, eu não tenho problema nenhum de ser comandado por uma mulher. Eu trabalhei na Polícia Militar, como fui comandado por uma mulher. Trabalhei como sargento da Polícia Militar, fui comandado na minha companhia por uma tenente que tinha uma profissão excelente. Trabalho hoje no Fórum de Matozinhos, lá tem uma juíza, uma magistrada de escola, maravilhosa, pontual. Qual é o problema de você ser comandado por uma mulher? Nenhum. Se fosse assim, aqui no colégio não tinha que ter professor, só professora, porque quem dirige é uma diretora, e que dirige com mão de ferro, com exímio trabalho e eficiência. Qual é o problema de eu trabalhar lá no presídio de Vespasiano e quem é a diretora do presídio é uma mulher? Inclusive, a minha escola também é uma diretora, Dona Divina, maravilhosa, que leva tudo no mais completo trabalho de eficiência. Olha só, hoje as mulheres ainda continuam fazendo, olha os avanços, hoje as mulheres continuam fazendo movimentos. Normalmente em 8 de março aparece um monte de movimentos, bandeirolas, essas coisas, a marcha das mulheres. Eu me olho sozinho, não, você, mulheres outras,
Laura, você não. Muito bem. Como que você pode mudar isso na sua casa? Você pode mudar conversando com seus pais, com o sentido do espiral. É ali no seio familiar que nós podemos mudar isso. Papai, mamãe, temos que ser mais real com a mamãe, com o papai, temos que ser mais real com a titia, com a avó, respeitar os direitos de cada um. É tempo de casa que conversa. E nós, professores, temos por obrigação de levar o conhecimento de vocês que é tempo de casa que começa a educação. A educação não é papai e mamãe têm que ser respeitados, e o papai tem que respeitar a mamãe. Deus ama todo o direito. Observe vocês que o direito à paternidade no Brasil é um dos que menos tem a incidência de direito à paternidade no mundo. Os homens ou competem por ignorância, porque não sabem do seu direito, tem 5 dias quando nasce o neném para ajudar a mãe, ou nem está olhando. Ou competem porque não querem ajudar a mamãe, ou competem não puderam ajudar o segundo para a cerveja porque está de fora e não ajuda a mamãe. Não é? O Brasil só existe uma empresa Ele trabalha no escritório que adora a empresa na escola, no presídio que ele a trabalha. empresa cidadã é uma empresa que adota o sistema do lucro real no seu imposto de renda. E para isso ela dá um benefício para as mulheres e para os homens. Já está aí então, né? Uma licença paternidade de até 20 dias. A nossa CLT estabelecida para os pais para ajudar as mães. Mais uma evolução que devemos avançar, mais uma evolução que devemos lutar. Não é? Então, quando a gente fala em direitos, é muito simples a gente querer o nosso direito, mas não lutar. Temos que lutar por ele. Né? Existem movimentos, por exemplo, Maria Firmina, Carlota Pereira, Maria da Penha, o que essas mulheres têm em comum? Se tem 4 ou 5, cada uma tem em comum a sua luta na época, a sua luta pelos direitos da época, não é? Maria Firmina e Maria Félia, elas lutaram junto com Pedro, independência do Brasil, mas ninguém fala isso, o professor Gustavo vai me matar agora. Todo mundo fala que o homem entregueu a estrada, independência à morte, mas ninguém fala de Maria Félia, que também reivindicar os seus direitos. A mulher que também era sobretudo naquela época. O professor de história vai me matar. Carlota Pereira de Queiroz, uma mulher também que sempre lutou pelos seus direitos, né? Foi a primeira deputada, como eu disse, lá na época dela, em 1930. Né? A gente teve a deputada federal e ela foi deputada estadual, em 1930. Como ter uma assembleia por vários homens e somente uma mulher na assembleia dessa. Ela propôs em 1930 a criação de um sistema de saúde que seria legal para o Brasil. Tem várias tentativas de homicídio contra ela. Ela nunca teve voz. Ela nunca teve como expressar o seu sofrimento. E aí, o Brasil, em 2006, pôs a Lei Maria da Penha para suprimir ou diminuir esta violência contra a mulher. Aí vai aqui um comentário deste humilde advogado. Esta lei foi criada não porque o Brasil é bonzinho, porque o Brasil é maravilhoso. Não, essa lei foi criada porque naquela época o Brasil foi pedir um dinheiro emprestado ao Fundo Monetário Internacional.
Quando o Fundo Monetário Internacional foi avaliar as condições do Brasil, uma das avaliações foi que as mulheres no Brasil sofriam muita violência. E eu não vou emprestar dinheiro para um país que não cuida da mulher. Portanto, vocês dão um jeito nisso. Quem no Congresso fez, criou-se a Lei Maria da Penha, não para proteger a mulher, mas para dar uma satisfação para o Fundo Monetário Internacional, porque precisava do dinheiro. Olha, eu particularmente, como eu sempre digo, particularmente penso, o Brasil deveria criar a lei para que a mulher fosse realmente protegida, e não para proteger os bolsos dos seus próprios públicos. Não é? Aí é uma coisa de política que eu não vou entrar nisso. Mas a lei foi criada em 2006, houve avanços, mas vocês acham que a violência contra a mulher diminuiu? Não. Nosso país, assustadoramente, está entre os primeiros do mundo contra a violência contra a mulher. Ainda não conseguimos erradicar a violência contra a mulher. Uma das violências contra a mulher é o tal da violência psicológica. Todo dia desse, vi o grande ministro Luiz Roberto Barroso fazendo a sua palestra, e eu atentamente assistindo, ele levou a discussão, levou a baila o fato da mulher ser estuprada e ter que ficar repetindo isso ao longo do processo. E ele colocou em pauta o seguinte caso: quando apurado o crime, a mulher não é obrigada mais a relatar o crime. Por que ele disse isso? Simples. Quando acontece um crime de estupro, chama-se a PM para fazer o boletim de ocorrência, hoje RETS. A mulher tem que relatar para a polícia tudo que aconteceu. Aconteceu isso, estuprada, tal. A PM relata aquilo e mete aquilo lá para o delegado apurar a infração. Quando chega no delegado, vem o delegado e intima a mulher. A mulher chega na delegacia, aí o delegado pergunta para ela: o que foi que aconteceu? Aí ela tem que contar: foi isso, eu fui estuprada. É o segundo, psicologicamente, a barra da mulher. Beleza. Depois de todo apurado o crime, ficou constatado o crime, vai para o IML, chega no IML, a mulher vai ser medicada, vai ser tratada pelo IML, pelo médico legista, ou pelo médico de lesão corporal, alguma coisa assim. O que ela tem que fazer? Relatar todo o caso para o médico novamente. Depois vai para o juiz, para o promotor. Então, o que eu quero dizer para vocês? Luiz Roberto Barroso disse o seguinte: a partir do momento que apurou-se o crime, não se mais fala sobre o crime com a mulher. A estatística mostra o absurdo brasileiro. Precisamos avançar. O absurdo tolerado lá na época de 2002 é que as mulheres também naquela época eram obrigadas a casar virgem. Olha que coisa, casar virgem. E o homem tinha o direito de pedir a anulação do casamento se a mulher não fosse mais virgem. Tivemos um avanço na legislação, hoje não mais é obrigatório isso. Lógico que não precisa ser, não é? Porque isso não é motivo de anular casamento nesse pleno século XXI. Muito bem. A falta de dignidade não deve ser motivo de anular o casamento. Ela é escrito lá no Código Civil, tinha esse pacto do poder. Com essa mudança da legislação, passou a ser o poder familiar. Não existe mais aquela palavra de pacto do poder que reflete o poder do pacto. Não, hoje é o poder da família, o poder do pacto. Outro problema que as mulheres enfrentam é o assédio sexual nas comarcas, nas cidades, nos locais de trabalho, que deve ser combatido. O homem, nós homens, temos que respeitar as diferenças. Aquele tal do beijinho de carnaval, né, que é vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje de carnaval, acabou. Hoje aquele beijo passado pode ser considerado estupro.
Não é não e pronto. Isso é mais um avanço à dignidade da mulher. Não é? Senhoras e senhores, vamos registrar a ação. Eu acho que a vizinha, se a hora não teve. Tem quanto tempo ainda? 10 minutos. A vizinha-se a hora da partida, a vizinha-se a hora de terminar. Mas eu quero deixar uma reflexão para vocês, que a gente fala assim, olha, eu consigo mudar isso, você sozinha consegue mudar, pela sua mãe? Marido ela você sozinha consegue mudar isso? Nós precisamos de todos. Eu deixo uma reflexão elaborada no seu nome para todos nós. A fábula do incêndio na floresta. Estava a floresta pegando fogo, tudo incendiando, o beija-flor ia até o riacho, pegava uma gotinha de água, subia assim, jogava uma gotinha lá, voltava no riacho, pegava uma gotinha e jogava. O leão disse para ele: você não consegue apagar esse fogo, você está fazendo esforço à toa. O tigre começou a rir, o macaco começou a falar, você não consegue. O beija-flor falou comigo para levar. Mas se vocês me ajudarem, eu consigo. Se nós unidos conseguirmos levar essa conversa para os nossos pais, a gente começa a mudar a realidade de dentro de nossas casas, da casa do meu avô, da casa da minha avó, da casa dos meus tios. Portanto, essa reflexão eu gostaria que vocês levassem. Agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, precisamos lutar por igualdade em todas as esferas, tanto nas esferas residenciais, nas esferas públicas, nas esferas pessoais, nas esferas privadas, sendo que ninguém pode ser subjugado pelo sexo, pelo gênero, pelo dinheiro, pela forma de ver, ou mesmo por ser mulher. Agradeço a atenção de todos, mais uma vez, agradeço a toda a escola, e a paz,